para falar de um assunto hoje, um assunto muito forte, né? Um assunto que tem derrubado a muitos, né? Que é a soberba, né? A vanglória, a luxúria e a vaidade, né? Soberba é o mal do século e é o que nós vivemos no dia de hoje, né? A paz do Senhor, Doralice, Deus abençoe sua vida. E já vai deixando o like aí, meus irmãos. Vamos compartilhando aí com mais pessoas, né? Pra gente estar falando sobre esse assunto, né? Aprendendo com Deus, com a palavra de Deus, né? Pra quem não sabe, a soberba, ela foi o primeiro pecado ocorrido, né? E o primeiro pecado que ocorreu não ocorreu na terra, ocorreu nos céus, né? Foi o primeiro pecado, a queda de um anjo, né? Pela sua grandeza, ao qual Deus o posicionou no céu como um dos principais do coral, né? Com um lindo dom de louvor. Por ele achar que ele era um pouquinho mais belo, quem sabe o seu cargo no céu era um pouquinho mais que os outros anjos, ele deixou a altivez e a soberba invadiu seu coração ao ponto de pensar que poderia crescer e ser maior que Deus, ou tomar o trono de Deus, fazendo uma revolução no céu. E foi a primeira queda de um anjo, né? A primeira queda não foi do homem, a primeira queda foi do anjo. Então esse anjo agora foi precipitado para baixo, foi derrubado pela soberba. A soberba o derrubou. Então a soberba, ela procede à ruína. Todo soberbo, ele cai, ele não permanece de pé, né? Em qualquer área, em qualquer situação, seja espiritual, seja financeira, seja na sociedade, a soberba procede à ruína, né? A pessoa que ela é soberba, orgulhosa, ela não vai para frente, né? Ela vai cair, pode ter certeza, né? Então a Bíblia vai falar também sobre a primeira queda da soberba do homem, né? A primeira queda do homem com a soberba também foi Eva, né? Eva, quando a serpente chegou perante Eva, a serpente falou assim, ó: coma desse fruto. Eva falou: não, Deus falou que nós não podemos comer, senão nós vamos morrer. Aí a serpente falou bem assim: não, Deus está enganando vocês. Se você comer, você vai ser que nem Deus. Ou vai ser que nem Deus, conhecendo bem o mal. Então Eva começou a pensar: se eu vou ser que nem Deus, eu vou ser maior que Deus, quem sabe? E a soberba invadiu o coração de Eva, né? E Eva comeu o fruto. Então você vê que a queda, tanto a queda do anjo, que foi Satanás, foi pela soberba, e a queda do homem, da mulher, também foi pela soberba, né? Ao ponto de pensar que poderia chegar a ser como Deus, né? Então o que o diabo não conseguiu fazer no céu, ser como Deus ou tomar o trono de Deus, mas foi precipitado, foi derrubado por Deus e pelos anjos de Deus para baixo. Então ele falou: já que eu não consegui, eu vou tentar fazer com que o ser humano pense que possa ser como Deus, né? Então ele colocou no coração da Eva que se ela comesse do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. E ela, pela soberba dela, pensou: eu vou ser como Deus. Então veja que a soberba, ela procede à ruína. Através disso foi a queda do homem também, né? E o homem entrou à morte através da desobediência, né? E a soberba que invadiu o coração da Eva. Amém, meus irmãos? Então veja só, meus irmãos, que assunto. Hoje o que a gente mais vê é pessoas soberbas, né? Pessoas que querem ser grande, né? Querem pisar em outras pessoas, né? E não, isso é geral, não é só dentro da igreja, né? É no mundo, né? No mundo a gente vê isso, né? Se o vizinho tem um carro bom, o vizinho dele já quer ter um carro melhor ainda, já quer se aparecer. Ah, ele tem um carro bom, vou comprar um melhor para eu poder ser maior que o meu vizinho. Então tudo isso é soberba, né, irmão? Grandeza, né? E tudo isso procede o mal, procede a ruína. Deus não se agrada dessas coisas, né? A Bíblia fala sobre várias quedas de homens pela soberba, né? A Bíblia fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem muito temente a Deus. Mas a Bíblia fala que ele deixou o coração dele se exaltar, né? Por tantas vitórias que Deus deu para ele, ele se achou grande. Ele achou que ele podia. Então, Deus usou o profeta Isaías. Primeiro ele foi parar num leito de enfermidade, numa cama de dor.
E Deus falou com o profeta Isaías, vai, manda ele pôr a casa em ordem, porque senão ele vai morrer. Não tenha se agradado da soberba que invadiu o coração dele. Isaías foi profetizou e falou, ó, põe a tua casa em ordem, senão você vai morrer. E daí Isaías deu uma mensagem e saiu do palácio. Quando Isaías ia saindo do palácio, aquele homem que recebeu a mensagem, Ezequias, dobrou a cabeça para o lado e olhou para o céu assim, a Bíblia diz, e ele só falou poucas palavras, só falou, Deus, lembra de quando eu fui fiel a ti? Quebra meu orgulho. E daí quando ele falou essas palavras, arrependido da soberba dele, o próprio Deus falou com Isaías de volta, na porta do palácio, volta lá e diga para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida para ele. Então veja só, a humildade, né, faz com que Deus se arrependa, né? Deus ia matar aquele homem, né? Se ele não tivesse se humilhado, mas ele se arrependeu. Então Deus também deu uma chance para ele, né? Mais 15 anos de vida. Então veja só, a soberba ela procede à ruína, né, irmãos? A Bíblia diz que a honra vai à frente da humildade, né? A humildade é de Deus. A pessoa que ela é humilde, ela tem Deus, irmão. Ela tem o Espírito Santo, ela tem a graça. Porque Deus, ele resiste ao soberbo. A Bíblia diz, o texto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, né? Veja só, chegou também nos corações dos discípulos essa soberba, né? Porque eles andavam com Jesus e começaram a pensar, quem será de nós que é o maior? E daí, quem sabe, Pedro ali, que era o mais exaltadão, né? Sempre foi o mais exaltado, que disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. E Jesus falou para ele, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, quem sabe, dizia, eu sou maior. Aí Jesus pegou e puxou uma criança no meio deles. E falou assim, ó, aquele que ser humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. Então Jesus estava querendo dizer para eles assim, ó, o maior entre vocês será o menor, porque entre vocês não pode ter nenhum maior que o outro. Todos são igual perante a minha presença. Então Jesus já estava ensinando a humildade, né? Que era para estar dentro da igreja hoje, isso aí. Dentro da igreja era para ser assim, todos os irmãos se sentiam humildes, né? Sem querer ser um maior que o outro, um pregar mais que o outro, um cantar mais que o outro. O que mais vê hoje em dia na internet é fofoca, né? É um querendo falar mal do outro, né? Ah, só eu sou ousado, só eu presto, fulano não presta, a pregador tal não presta, aquele fulano... Porque é a soberba, irmão. A soberba, né? A placa da igreja hoje em dia, a placa, idolatria, a placa soberba. Onde uns querem dizer que o meu ministério é melhor que aquele, só o meu ministério vai pro céu, só a minha igreja vai pro céu. Soberba, né? Grandeza. Então, o que acontece? Isso procede à ruína, não pertence para Deus, né? Deus, ele não se agrada dessas coisas, né? Então, Jesus falou, sede humilde, né? Sede humilde, né? Porque a humildade vai à honra, até mesmo na sociedade. Uma pessoa que ela é humilde, ela consegue se dar bem. Onde ela passa, ela vai se dar bem, né? As pessoas vão honrar ela, porque ela ganha honra, segundo a Bíblia. Agora, a pessoa que ela é soberba, que ela quer ser a tal, que ela se exalta, ela vai cair. Ela vai cair, ela não vai ter honra. As pessoas não vão dar honra para ela, porque ninguém gosta de pessoa orgulhosa, né? O orgulho é algo que destrói com o ser humano, né? Muitas pessoas, elas desprezam uma pessoa por causa da sua roupa. A gente vê na cidade grande os mendigos não tem vez, né? Os moradores de rua entram nas lojas, sai a chute, sai a coice, porque as pessoas acham que não tem valor só porque tá sujo, porque não tem uma casa para morar, porque não tem dinheiro, né? E a soberba traz isso também, traz a avareza, né? Um querer ser melhor que o outro, né? Um querer dizer que tem mais dinheiro que o outro e acaba pisando nos mais pequenos. E cadê o amor? Então quem é soberbo não ama, né? Quem ama não tem soberba. Quem ama de verdade não tem soberba. Veja só, você pode ser um pregador, você pode ser um cantor, você pode ser um pastor de igreja. Se você tem soberba, você não ama o teu próximo. Porque quem ama não se coloca acima de todos, né? Quem ama tem humildade, né? Tem humildade. Um assunto desse aqui ninguém entra, né? E entra e sai, ninguém quer ouvir, ninguém quer compartilhar. Mas se é uma live ali, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, receba daí. Tem muito compartilhamento, né? Aí tem muito like, né? Então já é a soberba. Já é a soberba, né, irmão? Meu Deus do céu, né?
Então é isso aí, meus irmãos. Temos que ser humilde, né? A Bíblia fala que Deus deu a Nabucodonosor. Nabucodonosor, Deus deu para ele riqueza. E ele conseguiu vencer todos os reinos, né? Tomou até mesmo o povo de Deus, o povo de Israel foi a exiliado pela Babilônia, né? Naquela época, a maior potência da época foi a Babilônia, Nabucodonosor. E chegou um tempo lá no capítulo 2 do livro de Daniel, que Nabucodonosor se exaltou. Nabucodonosor falou, vou construir a imagem dele mesmo. Vamos construir uma imagem grande e todos têm que se prostrar e adorar a minha imagem. E ele queria que adorasse a imagem dele mesmo, né? A soberba invadiu o coração dele. E daí a Bíblia diz que Deus permitiu um sonho para ele, né? E naquele sonho tinha uma imagem muito grande. E veio uma pedra e esmiuçou toda aquela imagem, né? Destruiu, quebrou tudo ela. Então era o reino de Nabucodonosor que Deus estava destruindo, né? E daí o que acontece? Deus ele usou Daniel para dar a interpretação do sonho. E fez com que Nabucodonosor fosse por 7 anos comer capim. Comer capim com os cavalos, com orvalho, né? Na imagem que ele viu, simbolizava os reinos sendo destruídos. Ele teve um sonho de uma árvore também. E essa árvore subia até o céu. E essa árvore era ele. E as árvores do céu pousavam, mas vinha ali, né? Algo machado e cortava, né? Quem lembra? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo que nunca se apaga. Era a mensagem de João Batista. E aquela árvore era Nabucodonosor. Ela estava grande. Deus exaltou ele, mas não tinha fruto. E veio o corte de Deus, né? Fez ele comer capim 7 anos, né? Até que reconhecesse que o poder e a honra e a glória fosse para Deus. Então veja só. Quem é soberbo vai comer capim. Quem quer ser grande vai comer capim. Vai comer capim até reconhecer a glória de Deus. Então não puxa a glória de Deus para você. Não devemos puxar a glória de Deus para nós. Deus merece a honra e a glória. Somente Ele, né? E ajudar os nossos irmãos, né, que pregam a verdade, compartilhar os vídeos dos irmãos que pregam a verdade, dar like nos vídeos dos irmãos que pregam a verdade, não ser soberbo. Porque a soberba também está até no meio da doutrina. Os irmãos que pregam a doutrina, a gente vê aí ó, os irmãos contendiando. Pare com isso, meus irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os demônios, né? Eles têm que se ajudar, tem que ser unido. O povo de Deus tem que ser unido. Quando o povo de Deus é unido, as trevas não resistem. Os demônios caem por terra. Deus quer a união. União do povo de Deus, né? União da igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Glorificado seja Deus. Então o que acontece? Hoje em dia, meus irmãos, é uma disputa de poder, é uma disputa de fama, né? O mundo ele está assim, é um querendo ser maior que o outro, é um falando mal do outro, a soberba no coração do homem, a soberba destruindo o caráter de Deus, porque Deus não é soberbo. O caráter de Deus dentro do corpo do homem, né? Então os homens eles estão perdendo tanto a imagem. Quando eles perdem a imagem de Deus é quando eles acabam adulterando o rosto, né? Colocando brinco, colocando batom, fazendo sobrancelha, tirando o uso natural. Perdeu a imagem de Deus. Fazendo tatuagem na cara. Tem uns agora que estão até cortando o nariz, cortando a orelha, né? Implantando chifre. Perderam a imagem, cortando a língua. Perderam a imagem de Deus. Só que também estão perdendo a semelhança através da soberba, das atitudes. Porque Deus não é soberbo. Então se Deus não é soberbo, se tu é parecido com Deus, se tu é um cristão, tu não pode ser soberbo. Jesus não era soberbo. Jesus ele se fez servo, né? Jesus se humilhou. Jesus desceu a olaria. Jesus se colocou em lugar de servo. E ele era Deus. Ele poderia se exaltar. Você vê que uma hora chegou um homem e falou assim, bom mestre. Aí ele falou, bom é só Deus, eu não sou bom. Ele se humilhou para que Deus aparecesse. Então isso é o quê? Isso é sendo quebrado, mostrando a humildade, né? Mostrando a humildade de Jesus.
mostrando que não pode ninguém ser maior do que ninguém. Jesus deu exemplo para nós. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele fez um gesto de humilhação. Ele falou, ó, se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, não queira ser o maior, seja humilde, né? Jesus mostrou um gesto de humildade ali, né? E a humildade, ela traz a graça de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Para ter a graça de Deus tem que ser humilde, meus irmãos. Não adianta. O cara me dizer que tem a graça, tem o poder de Deus, se ele é soberbo, não tem a graça de Deus. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, né? Tem que descer na olaria, tem que reconhecer a grandeza de Deus, né? Se humilhar, né? Que nem os anjos lá em Isaías capítulo 6. Os anjos lá cantavam santo, santo, mas o quê? Com as asas na frente do rosto. Eles colocavam as asas assim, ó, na frente da face, tampando para que resplandecesse apenas a glória de Deus, né? Com gesto de humilhação, de humildade. Então é isso que Deus quer do homem. Deus quer do homem humildade. Olha aí, ó. Não tem quase ninguém na live, ó. Por quê? Um assunto desse aqui, ó, não mexe com o ego de ninguém. Um assunto desse aqui não deixa ninguém feliz. As pessoas querem ser soberbas. As pessoas querem ser grandes. E Deus me trouxe essa palavra para falar. Grande é Deus, grande é Jesus. Nós somos pequenininhos, miseráveis pecadores, né? Miseráveis pecadores que temos que se arrepender todo dia. Senão nós não vamos entrar no reino do céu. Nós não vamos entrar lá sem arrependimento, sem nascer de novo, sem humildade, ninguém vai entrar no reino do céu. Deus, ele ama a humildade, a humilhação. Quando o homem se humilha. Você vê lá os dois, o publicano e o fariseu, foram orar no templo. E o fariseu batia no peito e dizia, eu sou grande, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo. Renascença dos últimos dias. Você consegue o canal IPAC? Se eu sigo, meu irmão, acho que não. Mas posso seguir depois, tá bom? Depois eu vou procurar. Seja bem-vindo aí conosco. Então o que acontece? O fariseu, ele batia no peito, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu faço isso, eu não sou que nem esse publicano, que é pecador. E se exaltando diante de Deus, né? E o publicano entrou lá a orar, humildezinho, cabeça baixa, nem sequer olhava pro céu e batia no peito. Meu Deus, eu sou um miserável pecador, me perdoa. E Jesus falou que os humilhados serão exaltados, né? Então Jesus falou assim para ele, ó, quem foi justificado foi o publicano, porque o fariseu se exaltou. Por mais que o fariseu conhecia a lei, dizia que guardava os mandamentos, mas estava exaltado, não estava guardando os mandamentos, estava com soberba. E a soberba daquele fariseu fez com que ele não fosse justificado. Mas o publicano, mesmo sendo pecador, se humilhou e alcançou a misericórdia de Deus, né? Então é isso. É isso que Deus quer do homem, a humilhação, a humildade, quando chegar perante Deus, né? A Bíblia diz é tardio em falar e apto para ouvir. Então a gente tem que ter sabedoria para entrar até mesmo diante de Deus, não entrar com exaltação, né? Que nem eu vejo muitos pregadores aí, cantor aí abrindo live, pregando e se exaltando, sabe? Como se fosse os grandão, não é assim. Para chegar na presença de Deus não pode chegar se exaltando. Tem que chegar com cabeça baixa, arrependido dos pecados, né? Deus tem misericórdia de mim, sou um pecador, e que assim você vai alcançar a misericórdia de Deus, né? Ninguém é justo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja só, todos pecaram, meus irmãos. Não tem nenhum santo, nenhum que bate no peito e diz eu sou santo, eu sou forte, eu sou bom. Não, todos pecaram. Então quem é bom é Deus, né? Que tem a sua misericórdia muito grande para com as nossas almas, né? Que Deus abençoe, né, meus irmãos? Vão compartilhando, deixando o like aí, né? Compartilhando com mais pessoas essa live aí, né? É uma mensagem assim que não vai dar muita curtida, né? Não vai dar muita curtida, porque falar contra a soberba do homem, né? Imagina, estamos falando contra o ego do ser humano, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que mais eu ia falar para vocês, né?
Também quando você entrar num culto e ser convidado, Jesus ele dá esse ensinamento para nós. Quando nós ser convidado para uma festa, para um culto, para um congresso, né, para um aniversário de uma igreja, nunca vamos procurando os primeiros assentos. Sempre faça isso, sempre procure os últimos assentos, né? Com humildade, né, esperando a sua oportunidade, né? Não querendo se exaltar. Porque às vezes você vai ser envergonhado lá também, né? Jesus falou, procurai os últimos assentos, né? Louvado seja Deus. Então tudo é humildade, né? Tudo é humildade. O homem que é humilde, ele alcança a graça, né, de Deus na sua vida, né? Esse é o canal que ele falou, se eu sigo? E eu sigo sim, irmão. Não sigo? Eu sigo. Deixa eu ver de novo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Esse canal aqui, meu irmão, escreve aí se é esse aqui, ó. A minha esposa não segue, mas eu sigo. Eu sigo esses irmãos aqui. A Monique, eu sigo eles, o Igor e a Monique. Glória a Deus, aleluia. Então é isso aí. Louvado seja Deus. A humildade. Os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. Quando você se humilha, Deus te levanta. Mas quando você se exalta, Deus te abate, né? Como abateu Satanás, como abateu muitos que se humilharam, né? Aleluia, Deus. Então é isso aí, meus irmãos. Esta é a palavra, né? Para a nossa meditação nessa tarde, né? Já deu 21 minutos aí de live. Compartilhe, deixe teu comentário depois desta live acabar. E seja humilde. Aonde você for, seja humilde, faça a obra de Deus com amor por almas, né? Nunca faça a obra de Deus buscando recompensa dos homens. Porque nós servimos não os homens, servimos a Deus. Então a nossa recompensa ela vai vir de Deus. E servo quer dizer funcionário. Funcionário que trabalha na seara. E nós trabalhamos numa seara que é a seara de Deus, a seara de Jesus, né? Então nós estamos esperando não uma coroa corruptível, né? Como o apóstolo Paulo. Ele não correu atrás de uma coroa corruptível, mas ele corria atrás de uma coroa incorruptível. Ele não buscava ser louvado por homens, mas ser louvado por Deus. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, está escrito assim, ó. Que Deus tirará os desígnios do coração do homem para o julgar, e cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, Deus vai justificar ou vai condenar, né? No dia do juízo, Deus vai ver o que tem dentro do coração do homem. Se faz a obra com amor por almas ou se é por soberba, por vanglória. Então, cada um vai receber de Deus o louvor. Então, cate isso. Deus ele vai examinar o nosso coração no dia do juízo final, né? Então tem que ter humildade, tem que ter amor por almas. Deus ele não quer geração que nessa geração gospel aí, da fama, do eu canto mais bonito, eu prego mais bonito. Não, Deus quer que vá atrás das almas, que chore, que gema por almas, que dá a vida por almas, né? Que ame as almas, de verdade. Chorar com o que chora e alegrar com o que se alegra, né? Ajudar o próximo, né? Sustentar os órfãos, as viúvas, né? E fazer justiça e juízo, que é o que Deus quer, né? Bem-aventurado é aquele que imita Jesus. E para imitar Jesus tem que ser como Jesus. Jesus era humilde, né? Nasceu numa manjedoura, andou com humildade, se fez servo, morreu, foi humilhado. Só que também Deus exaltou Jesus acima de todos, né? O nome de Jesus até os demônios estremecem. Só de falar no nome de Jesus, os demônios já ficam com uma raiva. Porque eles odeiam o nome de Jesus. Eles nem falam Jesus, eles falam o homem de branco. Porque eles têm medo, o nome de Jesus é muito poderoso. Por isso que pelo nome de Jesus são expulsos os demônios, pelo nome de Jesus enfermo é curado, porque Jesus se humilhou, então Deus exaltou ele, colocou o nome dele sobre todo nome. Então se nós se humilhar, seremos exaltados no dia do Senhor, no dia do juízo. Deus vai honrar nós, Deus vai colocar nós lá com Jesus, lá no topo, e vai dizer, ó, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, tu era humilde, tu era um servo fiel, agora entra no descanso, entra no gozo do teu Senhor que foi preparado. Então nós temos que pensar nisso, pensar em ser honrado por Deus, e pode ter certeza que quando Deus honrar, Deus vai honrar você ou eu na frente de todo ser humano da terra, de toda a raça humana.
vai ver lá nós ao lado de Jesus, glorificando, com harpa nas mãos, louvando e adorando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Compartilha essa live, você que pode aí, compartilhar, deixa o teu like, né? E é isso aí, meus irmãos, vamos levando o evangelho a todas as nações, ensinando, aprendendo, que eu aprendo com vocês também, né? Aprendo com as pessoas, aprendo com muitos homens de Deus, mulheres de Deus. E a Bíblia diz que nós nunca podemos parar de aprender. Nós temos que continuar a crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, crescer. Crescer com Deus, tanto no mundo espiritual, na oração, no jejum. Sempre ser melhor. Sempre busque amanhã ser melhor que hoje. Na presença de Deus, né? Mas sempre com humildade. Sempre com proceder aonde você andar, onde você pisar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus. A paz do Senhor. Olha o nosso irmão Márcio, chegou conosco aí. Amém, né, irmão Márcio? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe. Deixa o teu comentário aí depois do que você achou dessa live aí, tá bom?